Olá, hoje é quinta-feira, 14 de novembro de 2024. O Grupo Conjuntura está aqui reunido para mais um podcast. Nas últimas semanas, o mercado de ativos no Brasil vinha se deteriorando, com o aumento dos juros futuros, do dólar, queda da bolsa, né, etc. No plano doméstico, há razões internacionais, sobretudo para o dólar, mas no plano doméstico, o motivo central das incertezas do mercado, e, portanto, da sua volatilidade, da piora nas cotações, etc., estavam relacionadas às dificuldades crescentes para o governo conseguir cumprir as metas do arcabouço fiscal, também ao risco de compressão insustentável das despesas fiscais não compulsórias, despesas não obrigatórias, né? E também há uma trajetória ascendente do endividamento público sem qualquer perspectiva de reversão, mesmo no horizonte de longo prazo. Foi nesse contexto que a equipe econômica, capitaneada pelos ministros Haddad, né, e Simone Tebet, começou a costurar um pacote de medidas de corte de gastos para dar sustentação ao arcabouço, tornar viável esse arcabouço, né? Até a semana passada havia dúvidas sobre esse pacote, basicamente sobre a eficácia do pacote, né? Basicamente por duas razões. Primeiro, por uma forte resistência dentro da cúpula do governo aos cortes. E ao fato de que aquelas medidas que poderiam deter a marcha avassaladora das despesas obrigatórias, essas pareciam esbarrar, inclusive, no veto presidencial. Nesse contexto, os mercados de ativos continuaram a se deteriorar, né? Nessa semana, contudo, surgiu uma novidade, ou novidades, né? As notícias provenientes do governo sugerem que as resistências e vetos, em parte, foram removidos, e que um conjunto de medidas de ajuste mais profundo e de caráter mais duradouro, e, sobretudo, enfrentando as causas estruturais do desajuste crescente das contas públicas, essas medidas estão já com o caminho pavimentado, devendo ser anunciadas em breve, talvez no início da semana que vem. A concepção desse pacote, eu não vou falar sobre as medidas, a Margarida depois vai comentar detalhadamente, mas a concepção, segundo o ministro da Fazenda, é conter medidas, que esse pacote contenha medidas que afetem a dinâmica do gasto. Isso é uma coisa diferente daquele tipo de medida. Olha, vamos cortar X, vamos fazer um bloqueio de tanto, vamos fazer, são medidas pontuais e que valem só para aquele período, daquele ano. O que ele está afirmando é que são medidas para afetar a dinâmica, ou seja, é, segundo ele, todas as rubricas de gasto, de despesas, deveriam incorporar a visão geral do arcabouço, que é ter um limite para o crescimento do gasto de 2,5%. Só que fazer isso requer, por exemplo, mudanças na regra atual do salário mínimo, que era digamos assim, quase que uma cláusula pétrea do governo. Seria necessário, isso seria obviamente necessário, vocês vão ver depois aqui os números que a Margarida vai mostrar, seria necessário para conter o crescimento superacelerado, por exemplo, dos gastos da Previdência e outras despesas atreladas ao mínimo, né? Ou seja, o salário mínimo teria que ser desatrelado do PIB. Curiosamente, isso aí foi anunciado, e curiosamente não houve uma reação assim positiva, notável no mercado às notícias de um pacote com essas características, né? A impressão que dá é que o mercado entrou numa espécie de modo São Tomé,
Ele precisa ver para crer nas medidas, né? E se for assim, pode ser que na semana que vem a gente tenha uma melhora importante de indicadores. Vamos ver, né? A conferir. Eu vou, então, passar aqui a palavra para a Margarida, que vai comentar aí mais sobre como é que está, sobre as medidas no seu detalhe e como é que as coisas estão indo até agora, etc. Margarida. Obrigada, Francisco. Bom, antes de eu começar a falar um pouco das medidas que estão sendo cogitadas, que na verdade a gente não tem certeza sobre elas, né? Eu vou dar alguns números, né, que saíram recentemente dos gastos primários do governo central, através do relatório do Tesouro Nacional, que é assim o relatório mais importante para a gente entender as contas da União, governo central. Então, os gastos com INSS de janeiro a setembro deste ano contra janeiro a setembro do ano passado, em termos reais, cresceram 3,5% acima da inflação. Lembrando que o gasto primário do governo central, de acordo com o novo arcabouço fiscal, só pode crescer no máximo 2,5% acima da inflação. E essa despesa do INSS, no ano passado, pesou 43% na despesa primária total. Então, é uma despesa imensa que tudo o que acontece com ela responde fortemente pelo incremento do gasto primário total. Depois, o benefício da prestação continuada, que é a lei do idoso, de janeiro a setembro, cresceu acima da inflação 16,2% contra janeiro e setembro do ano passado, né? Esse gasto tem aumentado muito, 17% quase, por conta do envelhecimento da população brasileira, por conta da regra atual do salário mínimo e por conta também de muitas fraudes que a gente sabe que existem nessa rubrica. É muito fácil você comprovar uma condição de extrema pobreza, que é o critério de elegibilidade. É comprovar uma renda per capita inferior a 25% do salário mínimo, de renda per capita familiar. Então, às vezes, a pessoa pode ter algumas propriedades, pequenas propriedades, ser autônomo, e ele simplesmente não declara renda, ele é elegível para esse programa de transferência de renda que não exige contribuição prévia. Depois, os gastos com pessoal, apesar do não reajuste desse ano, reajuste zero, cresceram 1,1% também nesse período, janeiro e setembro, acima da inflação contra janeiro e setembro do ano passado. E a explicação para isso é que, né, tem novas vagas de concursos públicos, novos ingressantes no serviço público, então a gente teve aí um incremento de 1,1%, e esse gasto pesou 17% no gasto primário do governo central do ano passado. Então, também é uma despesa muito importante. E, por último, eu queria falar da despesa com abono salarial e seguro-desemprego, que cresceu apenas 7,2% acima da inflação no período janeiro-setembro. Essa despesa está basicamente vinculada ao salário mínimo. Então, a regra de indexação aí do salário mínimo, a atual regra, ela é bastante explosiva para todos esses gastos, com exceção de gastos com pessoal, que eu acabei de mencionar, né? Bom, então, quais são, dentro desse contexto, eu trouxe os gastos mais importantes e todos eles estão vinculados ao salário mínimo. Gastos mínimos constitucionais com saúde e educação não estão vinculados ao salário mínimo. Os gastos com saúde mínimos constitucionais estão vinculados à receita corrente líquida do governo central. 15% dela tem que ser destinada a essa pasta, a essa área. Em educação, 18% da receita de impostos da União tem que estar dedicada à educação, né? Isso é o que está escrito na Constituição. E são exatamente esses gastos que têm sido objeto aí de eventuais possíveis mudanças, né? O que tem sido colocado até o presente momento, a gente não sabe qual vai ser a decisão final. E muitas dessas medidas, gente, tem que passar pelo Congresso.
tá? Então, o fato do governo aceitar isso promover essa mudança, algumas delas têm que passar pelo Congresso, e eu vou citar quais são. Então, medidas já anunciadas e que são medidas administrativas, os famosos pentes finos, né? Pente fino significa, olha, vamos dar uma olhada se tem alguma fraude nesse gasto, se tem alguém que está recebendo, mas que não poderia receber. E aí, Previdência, BPC, né? E seguro-defeso, tem muitas cidades que não tem rio, não tem mar, e tem um pagamento para seguro-defeso, para esse pescador que na época, determinadas épocas do ano não pode pescar por causa da procriação lá dos peixes, que recebe, né? A gente há de muitos anos já sabe que temos aí um problema. Isso depende de medidas administrativas e eu diria que isso não faz parte de um pacote fiscal, que todo governo tem a obrigação de zelar por isso. Afinal de contas, são recursos públicos, né? Então, essas medidas já foram anunciadas e já estão em prática. Não dependem do Congresso, basta apenas medidas administrativas que apertem as regras, que fiscalizem a concessão do benefício, etc. Medidas cogitadas que significam cortes de gastos, né? Então, a primeira delas é uma mudança na regra do abono salarial. O abono salarial corresponde a um 14º salário para trabalhadores que têm carteira assinada e que ganham até 2 salários mínimos ao mês. O que está sendo veiculado é que se reduziria a elegibilidade desse programa. Então, ao invés de 2 salários mínimos, a pessoa teria direito, desde que recebesse até 1,5 salários mínimos, com carteira assinada. Mudanças nas regras do seguro-desemprego. Atualmente, o seguro-desemprego ele é pago de acordo, ele está indexado ao salário mínimo, mas é de acordo com o tempo que você trabalhou. E ele tem um tempo máximo de pagamento de 5 meses. Se veiculou que ele poderia ser reduzido para 3 meses e vinculado, inclusive, àquela multa do FGTS quando você é demitido sem justa causa. Não sei o que vem por aí também. Essas medidas dependem do Congresso, tanto a revisão do abono salarial como do seguro-desemprego, né? É uma regulamentação dos supersalários do setor público, né? Especialmente do judiciário. Depende do Congresso. É corte de emendas parlamentares. Depende do Congresso, né? Limitação de despesas obrigatórias. E aí, por exemplo, o salário mínimo. Hoje, inclusive, saiu uma matéria onde foi veiculado que uma das possibilidades para o salário mínimo, que está na raiz dessa explosão dos gastos, já que grande parte dessas despesas está vinculada ao salário mínimo, é que ele teria uma regra parecida com a regra do gasto que o arcabouço prevê. Um teto de 2,5% acima da inflação, um crescimento real de 2,5%, e um mínimo de crescimento real de 0,6%, além da inflação. Tá? Isso, claro, garante aí uma flexibilidade maior para a dinâmica do gasto público, a depender de o que o executivo vai decidir em relação ao salário mínimo. Então, pelo que está dito, caberia ao executivo decidir se era 0,6 ou 2,5 em função do gasto, porque isso ainda está um pouco confuso. Os interlocutores disseram que não haveria mudança na lei, mas a lei diz a inflação, o salário mínimo é corrigido pela inflação, mais o PIB de 2 anos atrás, e que o executivo poderia usar dessa prerrogativa. Se não for assim, é uma mudança da lei, tem que passar pelo Congresso, né? Atrelar o salário mínimo a essa banda de flutuação equivalente ao do gasto primário é uma boa ideia, sem dúvida nenhuma, porque significaria um alívio nessa dinâmica de gastos atrelados ao salário mínimo. Além disso, né, estão sendo cogitadas, né, algumas medidas do tipo gastos com educação mínimos constitucionais, que hoje dependem basicamente da receita corrente líquida, da receita de impostos do governo central, 18%, que o Fundeb, que é aquele fundo de complementação do Fundeb, poderia usar uma parte desses recursos para complementar esse mínimo constitucional em educação.
Atualmente, o Fundeb destina 30%, é possível destinar 30% dos recursos da complementação do Fundeb, da União para estados e municípios, destinar 30% para garantir aqueles gastos mínimos com educação, que estão na Constituição. E a ideia seria avançar para 60%. Então, atualmente, o Fundeb representa um gasto de 20 bilhões de reais por ano pela União. Então, isso aliviaria também a dinâmica dos gastos primários. Em relação à saúde, também discute-se uma desvinculação da receita corrente líquida da União, que hoje é de 15%. Eu aí vou fazer um comentário em relação aos gastos com saúde. Eu acho que esse, no meu entender, deveria ser o último gasto a ser revisto. Se fosse uma condição sine qua non, né? Porque, na verdade, a população brasileira está envelhecendo, os gastos com saúde estão aumentando e o sistema SUS não dá conta, né, de toda a demanda populacional por esse tipo de serviço. Também discute-se em relação ao pé de meia. O programa Pé de Meia, que é um programa para o aluno do ensino médio, que recebe R$ 200 por mês numa conta poupança, esses recursos estão fora do teto dos gastos, né? E eles são hoje, esse programa é financiado com recursos de fundos que a União tem e que foram lá atrás, no passado, sendo preenchidos por recursos, né? Por vários tipos de recursos. Ele é hoje um gasto parafiscal, porque como ele usa os recursos do fundo, ele não entra no orçamento, isso é muito ruim, porque diminui a transparência do gasto público, né? Uma reforma da Previdência para militares é superconstitucional. Isso é uma PEC, né? Aí é um caminho espinhoso, né? Porque a PEC da Previdência em 2019 manteve muitos dos privilégios dos militares, né? Por exemplo, as filhas de militares solteiras ainda têm direito ao soldo do pai quando ele falece, ou da mãe quando ela falece, desde que continuem solteiras. E a contribuição do militar para isso é 1,5% do seu salário mensalmente. Então, isso é um exemplo de um privilégio que só esse setor tem, né? E, por último, hoje também saiu uma notícia vinculada que não tem nada a ver com despesas, é a taxação dos super ricos. Também tem que passar pelo Congresso e a ideia seria que aquelas pessoas que ganham acima de R$ 1 milhão ao ano pagariam, então, um imposto adicional de 12% a 15% sobre esse valor, além do imposto de renda tradicional que já paga, tá? Bom, então, em suma, essas são as principais medidas que dependem, que estão sendo cogitadas, e a grande parte delas depende do Congresso, ou por uma lei ordinária, ou por uma PEC, como é o caso do piso em educação e saúde, né, e outras despesas que a gente colocou, a reforma de previdência dos militares e tal. Agora, o que eu acho disso tudo? Nós temos aí, né, uma grande despesa que se chama INSS, que tem aumentado no tempo por dois fatores. Um efeito preço, que é o efeito salário mínimo. 42,4% da folha INSS hoje está vinculado ao salário mínimo. O restante está vinculado ao INPC. Esse é o efeito preço. E, com o passar do tempo, cada vez mais essa parcela da folha que paga um salário mínimo, dado o crescimento real do salário mínimo, ela vai aumentar, né? E tem um efeito quantidade. Então, este ano, por exemplo, ingressaram no sistema INSS, houve um crescimento aí de 4,2% de pessoas. Esse é um efeito quantidade. A população brasileira está envelhecendo. Então, essa despesa teria que passar por uma revisão, sim. E aí seria uma desvinculação, sim. Ou você muda a regra do salário mínimo, ou você parte para uma desvinculação dessa despesa do salário mínimo, porque ela é uma despesa explosiva. Eu estou dando um dado de 2023. Essa despesa representou 43% da despesa primária total em 2023. Provavelmente, nesse ano, ela já passou de 46%. Por esses dois efeitos, preço e efeito quantidade. E uma revisão também dos gastos com o BPC, uma desvinculação.
a menos que o salário mínimo entre numa regra que seja uma regra menos explosiva e mais de acordo com as condições da economia brasileira, né? Então, eu acho que qualquer revisão que pretenda mudar a dinâmica do gasto público tem que olhar essas duas grandes despesas. E, por último, bater aqui numa tecla que a gente já vem falando há muito tempo. Nós temos aí 6% do PIB que são gastos tributários, que são não pagamentos, renúncias fiscais, né, e já representam uma soma bastante grande. As renúncias fiscais, os gastos como, tributários, como são chamados, eles são sempre muito meritórios, todos eles, né? Todos os países adotam isso. São maneiras de você incentivar determinadas atividades ou setores. Agora, isso exige uma reavaliação a cada par de anos de políticas públicas de avaliação. Porque se tem um custo para a sociedade da renúncia fiscal. Então, você tem que ter um retorno garantido para a sociedade dessa renúncia fiscal. Então, esse programa de avaliação, né, a gente não tem no Brasil. Uma vez que o setor, né, ingressa numa desoneração tributária, ele nunca mais sai, porque não há essa revisão, e isso representa 6% do PIB. Isso É, significa que, se todos esses setores pagassem o que tem que pagar, nós teríamos uma carga tributária de 33% mais 6%, quase 40% do PIB. Então, evidentemente que isso também daria um alívio, não tudo, não é uma revisão para zerar tudo, mas a possibilidade de você passar por essa revisão a cada par de anos daria um alívio às contas públicas. Então, basicamente, gente, é isso. Nós estamos aí aguardando, né, esse conjunto de medidas que vem. E quem sabe, então, isso sinaliza, né, uma trajetória menos pior para a dívida pública e a garantia de que essa regra que está no novo arcabouço, esse conjunto de regras que está no novo arcabouço fiscal, de fato tenha uma sobrevida um pouquinho maior do que aquela que hoje a gente está imaginando, que não é muito grande. tá. Eu gostaria, Margarida, só de dar um destaque otimista no sentido de que o governo está falando agora de tratar o gasto público diferente de como era no ano passado, que se pensava aumentar a carga tributária, tá? Então isso deve ter sido um progresso no debate, nas conversas. E, por outro lado, que o Congresso já está sendo, pelo menos ontem teve uma reunião do Fernando Haddad com o presidente da Câmara de Deputados, Arthur Lira, e parece também que teve uma conversa do presidente da República com o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e a gente já está tendo essas relações entre o Executivo e o Congresso. Ficamos por aqui, então, e até a próxima quinta-feira com mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Até lá.